Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos hoje falar um pouco mais profundamente sobre algumas técnicas de investimentos, tá? Isso aqui não é uma orientação a respeito de que tipo de investimento vocês devem fazer. Aqui é mais um conjunto de regras que vocês devem seguir, seja qual tipo de investimento vocês venham a fazer, independente se ele é renda fixa ou variável, se ele é de menor ou de maior curto prazo, de maior ou de curto prazo, tá? Então vamos lá. A gente tem no mercado uma série de investimentos que eles vão ser qualificados assim: renda fixa, renda variável. Dentro da renda fixa você vai ter investimentos de menor risco e de maior risco. Dentro da renda variável também. Você vai ter dentro do renda fixa e do renda variável investimentos com menor liquidez e investimentos com maior liquidez. Existe algum melhor do que o outro? Não. Existe aquele adequado para o tipo de investimento, para o tipo de objetivo, tipo de prazo, tipo de exposição ao risco que você pretende tomar. Então, vai ser a junção dessas características que vai definir qual vai ser o investimento que você vai fazer. Eu prefiro definir o tipo de investimento que você deve fazer de acordo com a sua expectativa de objetivo que você quer alcançar, do que classificar você dentro de um perfil de investidor mais conservador e investidor mais agressivo. Eu acho que existem investimentos que são mais agressivos e que você deve ter. Assim como existem investimentos mais conservadores que você também deve ter. O que você vai fazer é colocar mais ou menos capital que você tenha nesses tipos diferentes de investimento, sempre de acordo com aquele objetivo, com aquele prazo que você está esperando é, levar esse investimento, tá? Para poder fazer o saque, tá? Bom, renda fixa e renda variável. Basicamente, a renda fixa, ela é um investimento que quando você entra, você já sabe que tipo de rentabilidade que você vai ter, tá? Ela pode ter uma rentabilidade assim definida, do tipo a gente vai te pagar a taxa Selic. O Tesouro Direto tem o Tesouro Direto Selic, você vai receber o valor da taxa Selic. E a gente tem um outro tipo de renda fixa, que é o pós-fixado. O que é o fixo aí? O fixo é que você sabe que você vai receber, por exemplo, o IPCA. Então, o Tesouro Direto IPCA, ele vai te pagar o, o, o que o IPCA tiver refletido de inflação ao longo do período, se você leva o Tesouro Direto até o final. Então, você tem a renda fixa pré-fixada, quando você já entra nela sabendo qual vai ser o valor de remuneração que você vai ter anual. Então eu tenho uma renda fixa que eu tenho uma remuneração já pré-fixada em, sei lá, 10, 7, 8,5% ao ano. E se eu levar até o final, eu vou ter esse rendimento quando eu tiver fizer o saque. E tem a pós-fixada, que ela só diz qual é o indexador. Então, meu indexador é o IPCA. Se o IPCA variar 0,5, você vai receber 0,5 naquele ano. Se o IPCA variar 5, você vai receber 5. Se o IPCA variar 15, você vai receber 15. E
sempre remunerado com base na variação do IPCA naquele ano. Por isso que ela é pós-fixada, ela é indexada ao IPCA. Você não tem como saber quanto vai ser o IPCA naquele ano, mas você pode dizer, olha, eu vou atingir um, um rendimento que vai ser o rendimento idêntico ao do IPCA. Eu acredito que o IPCA vai ter uma alta e eu vou então entrar nesse tesouro direto aqui refletindo o IPCA. É uma, é uma estratégia, né? Quero acompanhar a variação do índice de inflação mais utilizado no Brasil. Beleza, tá valendo. Já a renda variável, ela vai oscilar nessas subidas e descidas que o mercado dá. Então você vai ter aí nessa renda variável as ações, moedas, commodities. Então o preço do petróleo vai subir e baixar de acordo com situações do mercado externo, com aumento de produção, queda de produção, com eventos como guerra, com desaceleração da economia dos países consumidores, maiores consumidores de petróleo. Então essa commodity, o petróleo, né, ele vai oscilar. Se você está aplicando em alguma ação de alguma empresa de petróleo, ou se você está comprando a própria commodity de petróleo, isso vai estar ali refletido no teu investimento, tá? Você sabe que você está comprando um ativo que oscila de acordo com as variações do mercado. Por isso é o nome renda variável, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte. Outra coisa que vai qualificar o tipo de investimento é o tempo e o prazo, sabe? O investimento ele vai estar ligado a um prazo que você tem para fazer esse resgate. Então, assim, se você está fazendo um investimento que é para você resgatar daqui a 20 anos, você vai procurar um tipo de investimento que tenha um determinado tipo de perfil, tá? Então, o objetivo é de longo prazo. O objetivo sendo de longo prazo, você vai traçar um plano. Então, o tempo é uma variável desse plano que você elabora, né? O meu objetivo, ele está intimamente ligado ao tempo, está intimamente ligado ao prazo que eu vou ter para fazer o saque desse investimento que eu estou fazendo agora, tá? Então, investimentos de longo prazo, a gente vai procurar olhar a performance deles no passado, utilizando a mesma janela de tempo que a gente tá projetando para o futuro. Então, se eu posso pegar, né? Vamos lá. Se eu posso pegar aqui o que aconteceu na Bolsa de Valores de 2003 até 2023, eu tenho uma janela de 20 anos. Se a minha expectativa é 20 anos para frente, eu posso olhar para trás e ter uma, uma quantidade de dados de um valor equivalente ao valor que eu estou jogando para frente. Isso tem que ser levado em conta, tá? Então, o tempo e o prazo que a gente vai ter para a gente poder fazer o saque, o que a gente espera atingir esse objetivo, ele é importante para a gente fazer o nosso plano e encontrar o objetivo que vai estar mais adequado para isso, tá? O que a gente vai fazer também ao longo dos nossos investimentos, né? Nós vamos ter que gerenciar essa nossa carteira de investimento. Então a gente pode ter um investimento em renda fixa que ocupa 40% da nossa carteira.
nós podemos ter um investimento que seja em renda variável, porém com um caráter mais conservador, ocupando 35%. E aí o que sobra, os 25%, a gente pode dividir em renda variável, em que a gente se expõe a maior risco. E o que a gente vai fazer nesse gerenciamento? Assim que esses percentuais vão mudando de acordo com o investimento que a gente tem, o lucro, o retorno, o rendimento que ele está dando, a gente vai rebalanceando. Então, por exemplo, se o investimento que eu tinha alocado, que ocuparia 30% da minha carteira, ele, depois, sei lá, de 6 meses, ele está ocupando 37% da minha carteira, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2% que estariam sobrando e vou colocar em algum outro lugar e ficou abaixo, porque o percentual tem que estar fechado em 100%, tá? Então, se por exemplo, o investimento de 35 pulou para 37, o de 40 pulou para 38, eu vou lá e vou pegar esses dois do 35 e vou jogar lá onde estava 40. Eu faço um rebalanceamento do capital que eu tenho investido em cada tipo de investimento. Por quê? Porque eu estabeleci isso. Eu coloquei que eu já estabeleci que eu vou ter 40% do meu capital num investimento de renda fixa. Eu vou ter 35% do meu capital num rendimento de renda variável, porém com muito mais segurança do que uma bolsa ou criptomoedas. E aí eu vou definir os outros 25%, 15% na bolsa de valores e 10% nas criptomoedas, por exemplo. Fazendo assim, conforme cada um deles vai refletindo o mercado, se valorizando e se desvalorizando, eu vou rebalanceando a minha carteira de investimentos. O que acontece com isso? Eu acabo pegando o lucro de um investimento e investindo em outro investimento da minha carteira que está passando por um momento de baixa. Né? Então eu acabo que faço uma coisa que o mercado considera difícil de fazer, que é comprar sempre na baixa e vender sempre na alta. Isso é difícil da gente acertar. Mas se a gente tem esse balanceamento, tá? Se a gente tem essa gestão, quando o investimento superou os 35 da minha carteira, é porque provavelmente ele deu lucro, ele aumentou. E quando o outro caiu, é porque ele teve uma desvalorização. Então eu estou comprando quando ele está desvalorizado, estaria comprando ele na baixa, né? Então seria essa a ideia de fazer esse 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 rebalanceamento de carteira. Outra coisa que tem que ser feita aqui é o seguinte, por exemplo, eu começo a montar a minha carteira e pegando ainda esse exemplo, eu coloquei 35% do meu capital em renda variável, mais fiz uma carteira ali de renda variável desses 35% que ela é bem conservadora, tá? O que eu vou fazer ali? Quanto que eu coloquei de capital ali? Bom, eu coloquei, vamos supor, R$ 3.000. Então, a partir do momento em que eu tiver R$ 3.000 ali de lucro, eu vou tirar esses R$ 3.000 e vou colocar ele em um outro investimento, tá? Mais protegido. O que eu estou fazendo isso? Vamos supor assim,
que no início desse ano eu coloquei e eu tenho R$ 3.000 lá. Esses R$ 3.000 veio se valorizando, tá? Começou lá em janeiro de 2023. Ele veio se valorizando. Quando a gente chega em dezembro de 2023, os 3.000 que eu tinha colocado virou 6.000, tá? O que eu vou fazer? Eu vou também pegar esses 3.000 que tem lá, a mais, que é lucro, e vou tirar dali. É como se eu voltasse para a etapa inicial, tá? Volta a ter 3.000 alocado ali. E vou fazer o rebalanceamento da minha carteira. E os 3.000 que saíram dali? Eu vou colocar em um outro investimento, uma proteção, posso passar ele para uma renda fixa que reflita a inflação, para eu não perder aquele capital ali. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que ter essa reserva. Essa reserva é a capacidade que eu vou ter de voltar para onde eu estava lá no início de 2023, se tudo der errado. Então eu já salvei o capital que eu tinha colocado. Esse capital que eu coloquei, ele é um capital que é fruto do meu trabalho, tá? É o dinheiro que eu economizei, são as pizzas que eu não comi, é a cerveja que eu não bebi, né? É o cinema que eu não fui, é aquele dinheiro que eu estou começando eu comecei a economizar aqui e ali para poder ter um capital para fazer um investimento. Então, se por um acaso eu perco o meu investimento, acontece uma coisa muito, muito ruim e eu perco o que está ali, eu tenho aquele dinheiro de novo para entrar, para voltar para o jogo. Entendeu? Então eu tenho que ter essa coisa na minha cabeça. Gestão de risco é você também poder se precaver, tirar o capital. Assim que você tiver o capital que você colocou, tira ele de volta. Entendeu? Bateu, tira ele de volta. Porque aí você tem como continuar jogando e tem como, se der errado, voltar para o jogo. Então isso é muito importante. Vamos lá. A diversificação. A diversificação, ela é uma forma de você proteger a carteira, é uma forma de você ter investimentos mais adequados ao tipo de objetivo que você tem, e ela é um fator importante para a proteção de risco, porque nesse exemplo aqui, eu tenho ações. As ações, eu teria alocado nela um menor percentual de capital. Assim que as ações superam o percentual que eu estabeleci, eu faço uma mudança para renda fixa. Entendeu? Por isso que eu tenho que ter vários, eu tenho que estar diversificado, eu tenho que ter todos eles. Todos não, mas assim, eu tenho que ter uma gama, né? Interessante ali de investimentos para eu poder ir balanceando a minha carteira, me protegendo, não estar exposto 100% a um tipo de mercado. Então, vou dar um exemplo aqui. Imaginando que eu tenha ações de empresas, tá? Que estão ligadas ao setor imobiliário. Eu tenho fundo de investimento imobiliário e eu tenho uma renda fixa que seria uma LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Na verdade, nessa situação, eu não estou diversificado, porque eu acabo ficando meio que na mão do mercado imobiliário. Se o mercado imobiliário embicar para baixo, por algum fator assim, esse fator vai impactar provavelmente as ações das empresas ligadas ao setor imobiliário, as construtoras. Ele vai implicar na LCI e ele vai implicar nos fundos imobiliários.
Então, assim, a diversificação, ela também tem que estar presente, né? No tipo, como é que eu vou dizer? No setor do mercado ao qual eu estou aplicando. Então, se eu tenho ações, renda fixa e fundos do mesmo setor de economia ali do mercado que eu tô entrando, eu não diversifiquei. Então, eu posso ter um fundo dolarizado e posso ter ações que não estão expostas ao dólar, entendeu? Aí eu tô com ações e fundos diversificados, sim, né? Então eu tenho ações que o dólar não me vendem para o mercado interno, o preço do dólar não influi na cotação dessas ações. O dólar não é um componente que vai ajudar essas ações a subir, muito menos a cair. E eu tenho um fundo que ele procura, é um fundo cambial, procura refletir o dólar. Então, assim, nesse momento eu fiz uma diversificação. Aí sim, porque eu estou em setores diferentes da economia do mercado, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Não é só, eu tenho uma renda fixa em LCI e tenho investimento em ações de empresas construtoras. Não, você está dentro do mesmo setor. Aconteceu um problema no setor, você vai ser impactado nos dois investimentos. Você tem umas ações de uma construtora e tem uma LCI. Se, por exemplo, aquela construtora começa a apresentar algum problema, a LCI não vai ser impactada, tá? Mas se isso for uma coisa que impacta o mercado como um todo e se alastra, vai chegar na LCI. Então, por isso é importante a gente também ter esse tipo de diversificação. Não só o tipo de investimento, mas no mercado que esses investimentos estão procurando refletir, tá? Isso é muito importante também. O planejamento. Então, quando a gente for iniciar o investimento, o ideal é que a gente escreva isso, tá? Que a gente faça um controle do que a gente quer atingir de objetivo, qual é o objetivo, né, que a gente procura obter com aquele investimento, qual é o lucro que eu estou esperando, tá? E qual seria o momento que eu sairia se algo estiver dando muito certo ou se algo estiver dando muito errado. Eu tenho que ter esses pontos de saída. Eu tenho que ter. O ideal é que eu tenha isso escrito, tá? Para me ajudar a definir a minha saída, a fazer essa saída, botar ela para funcionar, porque o psicológico vai influenciar nesse ponto, tá? Então, por exemplo, Fibonacci é uma coisa que as pessoas usam como pontos de entrada e de saída, principalmente quando você vai fazer trade. Isso é um fator que é utilizado. Bom, eu falei do psicológico, né? Isso tudo vai influenciar na nossa tomada de decisão. Ganância, o medo, o ego, os vieses, a inveja, a euforia. É bom a gente ter o psicológico bem fundamentado, alguma prática de meditação, entendeu? Vai ser uma coisa muito boa para ajudar a gente nesse psicológico, a lidar com isso do mercado. E tudo que eu já falei, de gestão de carteira, é, planejamento, tá? Isso tudo vai ser importante para que o nosso psicológico esteja ok, bom, para a gente poder sentar e quando vê o investimento não dando aquele resultado, saber que a gente fez um planejamento correto e que vai acontecer mais para frente. É, o histórico mostra isso, entendeu? Então seria importante a gente ter o nosso psicológico muito bem trabalhado para lidar com esses problemas. E tem horas que realmente não tem o que fazer, tem que sair e aceitar e
encerrar aquele investimento e partir para outro. Isso aí não é demérito nenhum. O importante é a gente ter capacidade de recomeçar, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês, assim, além do que eu já havia dito antes sobre investimentos e espero que seja útil aí na, na vida de vocês. Lembrando que a gente se encontra terça-feira agora para falar um pouco mais sobre esse assunto lá no Cirandas, pessoalmente. Tá bom, gente? Então, um abração para todos aí. Boa tarde, boa noite para vocês. Fiquem bem. Até mais. Valeu.